Shalom, eu sou Glauciane, consagrada na comunidade de vida, com promessas definitivas, celibatária pelo reino dos céus. E é sobre o celibato que eu quero partilhar para vocês nesse dia, sobre a minha experiência no processo de discernimento do estado de vida. Então, atualmente eu moro na missão de Sobral, no Ceará. Fiz meus primeiros votos no dia 1º de outubro de 2020, mas como foi essa história na minha vida, Então, eu tenho quase 11 anos de vida missionária, Ingressei na comunidade, no postulantado em 2010, E desde o meu discipulado, eu tinha essa inquietação por saber qual a vontade de Deus para a minha vida, O celibato, o matrimônio. Porém, quando eu fiz minhas primeiras promessas no Carisma, em 2013, eu senti em meu coração uma grande inclinação ao matrimônio, Não porque eu me apaixonei por alguém, a princípio, não. Mas quando eu rezava, eu acho que pela experiência de ser a filha mais nova de 8, que meus pais tiveram 8 filhos, pela fecundidade da família a qual eu estava envolvida, pela graça de ver as famílias dentro da comunidade de vida, porque pelo meu desejo de ser mãe também, de ter muitos filhos, então dentro de mim como que eu projetei também na minha vida um matrimônio, E por mais que eu me colocasse numa escuta diante de Deus, Deus é muito livre para nós podermos responder a Ele, Então, nos primeiros anos, eu me lembro que teve, quando eu era discípula de 2º ano, eu morava na diaconia, me convidaram para o retiro, de discernimento do estado de vida. E na época eu rezei, pedi uma palavra a Deus e eu compreendi por meio daquela palavra que eu não era chamada a fazer aquele retiro. Partilhei com minha formadora pessoal e ela confirmou. Então eu fui a partir dali, porque eu não fui para o retiro, projetando dentro de mim o matrimônio como a via certa do meu estado de vida, Deus falava que não era aquele o tempo, mas não que não era o celibato, Claro que isso eu consigo ver hoje, Olhando para a minha história de vida. Então, a partir daquele momento, eu comecei a projetar dentro de mim o matrimônio como o caminho pelo qual Deus me chamava. Mas com um desejo muito sincero diante de Deus de fazer a vontade dele, não a minha, porque eu tinha muito medo de fazer minha vontade. E passado alguns anos, inclusive tive experiências fortes de ver amigos, de ver pessoas próximas a mim na casa comunitária, dando o seu sim ao celibato, E aquilo me encantava, mas ao mesmo tempo eu resistia. Então, eu acho que por muito tempo eu resisti, A deixar tudo, a deixar mesmo o meu desejo de ser mãe, de ser mulher, esposa, casada, de ter um companheiro, E aí, em 2015, eu fui em missão para o Equador, fundar a missão de Guayaquil, e lá foram minhas grandes experiências, Porque lá, além das pessoas não conhecerem bem o carisma Shalom, essa vida consagrada a qual nós vivemos, muito menos olhar para homens e mulheres que eram celibatários, Então, aquele tempo em Guayaquil me fez perceber, como a humanidade ela precisa, de homens e mulheres que ofertem suas vidas pelo reino, por aqueles que são órfãos, de pais e mães, não simplesmente fisicamente, mas de pais e mães espirituais que deem como alimento mesmo o evangelho, a experiência de Deus. E aqueles jovens, cada vez que eu falava, do meu testemunho, do meu amor a Deus, eles iam se inquietando, se inflamando. Mas eu sempre dizia, não, na comunidade de vida, na comunidade Shalom, nós temos os 3 estados de vida, o matrimônio, o celibato e o sacerdócio. E alguns jovens me questionavam, então você vai ser celibatária? Porque me viam com um coração muito apaixonado, de um desejo de dar tudo.
Eu dizia, não, eu sou chamada ao matrimônio, né? Então, eu fui como que gravando dentro de mim o matrimônio, né? Como esse chamado a Deus, né? Num percurso me apaixonei, né? Mas por providência divina, nunca cheguei a concluir mesmo uma caminhada, né? Mas em 2018, quando eu retornava para o Brasil, fui transferida para a missão de Sobral. Ao deixar a cidade de Guayaquil, a missão de Guayaquil, aquela experiência forte que eu tive de maternidade espiritual, eu sentia primeiro que Deus me chamava a voltar ao Brasil para concretizar o meu estado de vida. Em 2018 eu fiz minhas promessas definitivas no Carisma, em Guayaquil, e logo depois eu fui transferida para vir para o Brasil, para a missão de Sobral. E viver essa experiência de deixar o povo, né? Foi muito doloroso, foi uma oferta sacrificial, né? Os primeiros filhos evangelizados naquela terra, né? Foi uma grande oferta que eu fiz a Deus, deixar Guayaquil, deixar o Equador. E eu dizia para Deus, Senhor, que essa oferta agrade o teu coração, mas que essa oferta também me leve a conhecer mais a mim. Qual a tua vontade para mim, né? Então, por grata surpresa, Deus realmente não nos deixa sem respostas, né? Quando eu cheguei aqui em Sobral, nos primeiros meses, eu participei do Retiro da Grande Comunidade, e naquele ano em que a revista de escuta nos falava, Moisés falava, né, do levante de jovens missionários que eram chamados ao celibato. Claro, eu não tinha mais ali meus 24 anos, mas a minha alma é jovem e eu sentia que aquele chamado era para mim. E ali, naquele retiro da grande comunidade, num momento de oração, eu fiz uma oração muito simples para Deus. Senhor, se até aqui eu me enganei e te enganei, eu não quero mais te enganar, eu não quero mais resistir à tua voz. Eu te peço, Senhor, porque eu sou muito lenta. Fala ao meu coração. É o celibato o caminho para o qual tu me escolheu, né? Eu estou disposta a desfazer dos meus planos, da minha vontade, dos meus desejos para abraçar os teus. E Deus não demorou em responder. Logo depois daquele retiro da grande comunidade, eu fui servir no acampamento de jovens, e de fato são os jovens, né? A primazia de Deus, e é na missão que nós discernimos plenamente a vontade de Deus. Naquele acampamento eu tive uma forte experiência de maternidade espiritual, e Deus me dizia, é para estes que eu te constituí, é para ser mãe destes e de muitos outros que virão. E ali eu me acabei, né? Providencialmente, à noite eu ia ter uma vigília, né? Estar em vigília, intercessão pelo acampamento. E ali, só com Jesus, né? Eu fui rasgando meu coração para Ele, né? E aí, no dia seguinte, o acampamento terminou no dia 8 de julho. No dia seguinte, no dia 9 de julho, aniversário da vocação, eu pude diante de Jesus dizer, Senhor, neste dia, cheia de gratidão por tudo, pela tua vontade, quero dispor do meu coração a ti e dizer, fala-me, Senhor, fala, o que tu queres de mim? E ao abrir a palavra, Deus me deu a palavra de Oséias 2, né? Que é aquela que fala que conduzirá ao deserto, que falará ao coração. A partir daquele momento eu não tive mais nenhuma dúvida de qual era o chamado de Deus. A partir daquele momento eu fui me decidindo na formação pessoal, na formação comunitária, querendo fazer o retiro de candidatos ao celibato. E foi todo um processo que eu fui vivendo, de escuta, de purificação, de provas, né? Desde julho de 2018 até 2020, né? Então, vivendo as esperas, as demoras de Deus, né? Com alegria, em meio à pandemia, saiu a minha resposta, né? Depois de tantas provas, né? Tantas purificações, eu me achava totalmente indigna de responder a esse chamado num domingo, dia da Ascensão do Senhor, dia 24 de maio de 2020, estando em casa, em lockdown, né? Recebo a ligação da minha formadora comunitária dizendo que a comunidade tinha acolhido o meu pedido para fazer os primeiros votos no celibato, né? Naquele dia em que a passagem falava, né? Um momentinho. Que dizia, não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou com a sua própria autoridade,
mas recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria e até os confins da terra. Então, neste dia que o Evangelho falava, o Evangelho, Atos dos Apóstolos, falava, dava essa passagem, ali naquele dia eu recebi também a minha resposta. E que resposta feliz, né? Demorei um pouco mais por conta da pandemia para até a missa, né? É um mistério de oferta, né? Um mistério de espera, de paciência, mas é um mistério feliz. Eu sou muito feliz. Eu reconheço que eu demorei a responder, né? Não sei como o autor, né, esperou tanto tempo por mim. Na verdade, não fui eu que esperei, mas Deus que esperou pelo meu sim. Né? No dia 1º de outubro, né, de 2020, pela intercessão de Santa Teresinha, essa santa faz parte do nosso carisma, mas também de maneira particular da minha vida, né? Trago aqui ela em meu peito, a medalha de Santa Teresinha. Ela é uma grande intercessora minha, do meu estado de vida, e quis Deus, no dia de Santa Teresinha, eu fazer meus primeiros votos no celibato. Sou muito feliz, muito encontrada, me sinto plena dentro da vontade de Deus, né? E me realizo também sendo complemento dentro dos demais estados de vida. Como foi essencial e como é importante estar entre as famílias, ter também os sacerdotes, né? Então, isso é um pouco do meu testemunho para vocês, da minha partilha, né? Que Deus os abençoe também e não tenham medo de, numa simples oração, dispor do seu coração para Deus e deixar que Deus te fale ao coração. Deus abençoe, rezem por mim, Shalom.